Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube! Jovem de 17 anos descobre o destino de um mistério familiar de 80 anos ao encontrar nome de parente em exposição no campo de concentração de Auschwitz. Durante uma visita ao campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, um jovem de 17 anos, Yuval, fez uma descoberta surpreendente que resolveu um mistério familiar que perdurava há 80 anos. Ao observar uma exposição de desenhos infantis que retratavam cenas de opressão e medo, ele encontrou o nome de Freddy Popper, irmão de seu avô, entre as obras. Freddy, que tinha 13 anos na época, foi separado de seus irmãos na Eslováquia durante a Segunda Guerra Mundial e seu destino nunca foi esclarecido. A descoberta trouxe um novo capítulo à história da família e encerrou um longo período de incertezas sobre o paradeiro de Freddy. Prisão militar de Guantánamo pode abrigar até 30 mil imigrantes acusados de crimes graves após novo plano de governo, que reforça a lei e gastos de mais de 83 bilhões de dólares. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que planeja assinar uma ordem executiva para instruir o Pentágono a usar a prisão militar de Guantánamo para deter até 30 mil imigrantes irregulares acusados de crimes graves. A prisão, localizada na Baía de Guantánamo, em Cuba, tem sido amplamente criticada por manter pessoas sem julgamentos formais desde os ataques de 11 de setembro de 2001. Trump afirmou que alguns dos imigrantes são considerados tão perigosos que o governo americano prefere mantê-los em Guantánamo, pois não confia em outros países para sua detenção. O presidente também assinou a lei Laken Riley, que facilita a detenção e possível deportação de imigrantes envolvidos em crimes violentos, como roubo e agressão a agentes da lei. A legislação foi aprovada no Congresso e estima-se que seu custo seja de 83 bilhões nos primeiros 3 anos. O governo dos Estados Unidos acaba com proteção temporária para venezuelanos e promete reavaliar a situação de mais de 600 mil imigrantes após decisão polêmica de revogar a extensão. O governo de Donald Trump revogou no dia 29 de janeiro de 2025 a extensão do status de proteção temporária para os venezuelanos, que havia sido concedida por Joe Biden pouco antes de seu mandato terminar. A medida afetava mais de 600 mil pessoas, permitindo que vivessem e trabalhassem nos Estados Unidos. Kristi Noem, secretária do Departamento de Segurança Interna, comentou que o povo americano não quer mais essas pessoas no país e que a decisão de Trump visa interromper essa política do governo anterior. O status de proteção temporária, que foi prorrogado em janeiro de 2025 devido à grave situação na Venezuela, agora está sendo revisado pelo governo atual, que afirma que irá avaliar cada indivíduo presente nos Estados Unidos. Enfermeira realiza amputação de pé em idosa de 103 anos em casa sem anestesia e equipamento adequado. E agora a vítima está em estado grave, após cirurgia de correção no Distrito Federal. Uma idosa de 103 anos teve o pé amputado por uma enfermeira em sua residência no Distrito Federal, sem o devido acompanhamento médico adequado. A amputação foi realizada com um bisturi inadequado e sem anestesia em um ambiente domiciliar, o que foi prontamente repudiado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, que destacou que enfermeiros não devem realizar amputações, sendo responsáveis apenas pela reabilitação de pacientes que passaram por esse tipo de procedimento. O caso, ocorrido na última segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025, está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal, que apura as circunstâncias em que a amputação ocorreu, enquanto a idosa segue internada em estado grave na UTI após uma cirurgia para correção do procedimento. Juros alcançam novo recorde e podem superar 15% em 2025, caso a inflação continue a crescer. O Banco Central inicia novo ciclo de aumentos para tentar controlar a alta dos preços no país. O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil aumentou a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual, passando de 12,25% para 13,25% ao ano. A decisão, tomada por unanimidade pelos 9 diretores, ocorre devido ao aumento da inflação no país. A expectativa é que, se a inflação continuar a crescer, a taxa de juros possa superar os 15% ao ano em meados de 2025, o maior nível em quase 20 anos.
O comitê também indicou que novas altas podem ser necessárias nas próximas reuniões, com o objetivo de conter as pressões inflacionárias e trazer a inflação de volta à meta, que é de 3%. A atual alta da Selic marca o início do ciclo de aumento das taxas sob a liderança de Gabriel Galípolo, novo presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Corinthians supera chuva e gramado encharcado para vencer a Ponte Preta e garantir mais 3 pontos no Campeonato Paulista. Em jogo com muita dificuldade e derrota da Ponte Preta, que alcança 4º jogo seguido sem vitória. O Corinthians venceu a Ponte Preta por 1-0 na noite desta quarta-feira no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em partida válida pelo Campeonato Paulista. O gol da vitória foi marcado por Thales Magno, após um jogo difícil devido às péssimas condições do gramado, que estava encharcado pela forte chuva que atingiu a cidade. A partida, que deveria ter começado às 19h45, teve o início adiado em 2 ocasiões devido ao acúmulo de água no campo, começando apenas às 20h20. Apesar das dificuldades, o Corinthians conseguiu a vitória e chegou aos 12 pontos na competição, enquanto a Ponte Preta amarga o 4º jogo consecutivo sem vitória. A equipe de Campinas ainda pressionou no final, mas não conseguiu empatar. Oitavas de final da Champions League definidas. E 4 times brasileiros continuam na briga. Confira quem passou e quem ficou fora da maior competição europeia de clubes. A fase de liga da Champions League 2024-25 foi concluída com a definição dos times classificados para as oitavas de final, que são Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. Outras equipes, como Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid e Bayern de Munique, seguirão para os playoffs, enquanto os times eliminados, como Dinamo de Zagreb e RB Leipzig, estão fora da competição. O sorteio dos confrontos da fase de playoffs acontecerá nesta sexta-feira, com os times organizados por suas colocações na fase de grupos. As equipes que terminaram entre a 9ª e a 16ª posição serão cabeças de chave no sorteio. Os jogos dos playoffs ocorrerão nos dias 11, 12, 18 e 19 de fevereiro. São Bernardo vira placar e derrota Santos por 3-1, ficando na liderança do Grupo D do Campeonato Paulista de 2025 e abrindo vantagem de 4 pontos sobre o Palmeiras. O Santos foi derrotado pelo São Bernardo por 3-1 em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. O jogo ocorreu no estádio 1º de Maio, onde o Santos saiu na frente com gol de Guilherme, que celebrou de forma semelhante ao ídolo Neymar. Porém, o São Bernardo virou o placar com gols de Augusto, Lucas Tocantins e Lucas Rian, conquistando os 3 pontos e liderando o Grupo D da competição. O Santos segue em segundo lugar no Grupo B com 4 pontos, enquanto o São Bernardo alcança 12 pontos, abrindo uma vantagem de 4 pontos sobre o Palmeiras. O próximo desafio do Santos será contra o São Paulo, enquanto o São Bernardo enfrentará a Inter de Limeira. Vasco vence Maricá com golaço de Paulo Henrique e assume a 2ª colocação no Campeonato Carioca, depois de derrotar o time invicto em São Januário por 1-0, com gol de canhota. O Vasco derrotou o Maricá por 1-0 na noite desta quarta-feira em São Januário e conseguiu ultrapassar o time adversário na tabela do Campeonato Carioca, com um golaço do lateral direito Paulo Henrique, que marcou de canhota. Com a vitória, o Vasco alcançou 12 pontos e assumiu a vice-liderança, enquanto o Maricá, que estava invicto até então, caiu para o 3º lugar com 11 pontos. O time de São Januário jogou com uma equipe reserva PI, mas manteve o bom desempenho, enquanto o Maricá sofreu sua primeira derrota na competição. Na próxima rodada, o Vasco enfrentará o Volta Redonda, enquanto o Maricá jogará contra o Madureira. Rodrigo brilha com 2 gols e Real Madrid vence o Brest por 3-0, garantindo vaga nos playoffs da Liga dos Campeões, enquanto o time francês também se classifica para a próxima fase em confronto decisivo. O Real Madrid venceu o Brest por 3-0, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, garantindo sua classificação para os playoffs da competição. Rodrigo foi o destaque do jogo, marcando 2 gols, enquanto Bellingham completou o placar. As equipes já estavam classificadas para a próxima fase, mas o resultado determinou que ambas disputem os playoffs em busca de uma vaga nas oitavas de final. A vitória do Real Madrid foi consolidada com um gol de Bellingham no início do segundo tempo e outro de Rodrigo,
que completou sua segunda marcação na partida. Apesar da derrota, o Brecht também se classificou para os playoffs, já que estava matematicamente garantido antes do confronto. O sorteio dos confrontos da próxima fase ocorrerá em breve, na sede da UEFA. Eva reage com calma e disse que não precisava dar explicações, após saber que conversa foi ouvida por outros participantes do BBB 25, e fala sobre como a situação se resolverá com o tempo. No programa BBB 25, Eva teve uma reação ao descobrir que outros participantes da casa ouviram uma conversa do grupo durante o almoço. Ao retornar com Renata, Gabriel, Mike, Guilherme e Delma, os irmãos João Pedro e João Gabriel informaram que os demais estavam ouvindo o que estava sendo falado. Mike foi ao quarto ano 50 para avisar Eva e Renata, dizendo que os colegas haviam escutado tudo. Eva, de forma tranquila, reagiu dizendo que não havia o que fazer sobre a situação e comentou que, por ser algo público, não precisava dar explicações. Guilherme, ao entrar no quarto, também se manifestou, dizendo que não havia como mudar a situação e sugeriu que ela descansasse, pois tudo se resolveria com o tempo. Diego Hipólito se desespera com a dinâmica do Big Brother Brasil 25 e revela medo de conviver com Tamires por tempo indeterminado no confinamento. O clima fica tenso e pode afetar o jogo entre os brothers. Após ser surpreendida com a decisão de ficar grudada a Tamires por tempo indeterminado no programa Big Brother Brasil 25, Diego Hipólito se mostrou apreensivo com os desafios que essa nova dinâmica impõe aos participantes. Em uma conversa com outros brothers, o ginasta revelou sua angústia com a situação e as dificuldades que podem surgir ao conviver constantemente com a colega de confinamento. A decisão de colocar os dois juntos foi uma estratégia da produção do reality show para aumentar a tensão entre os participantes e movimentar o jogo, o que gerou repercussão dentro da casa. A atriz do filme Emília Pérez pode ser desclassificada do Oscar, após críticas. A equipe de Fernanda Torres e agora corre o risco de ter sua indicação cancelada pela Academia do Cinema. Carla Sofia Gascon, protagonista do filme Emília Pérez, pode enfrentar consequências sérias após fazer críticas à equipe de Fernanda Torres, o que pode resultar em sua desclassificação do Oscar. A regra da Academia do Oscar proíbe declarações públicas que prejudiquem outros profissionais, especialmente em relação a seus trabalhos. A atriz fez comentários polêmicos sobre a equipe de Fernanda Torres e agora a Academia está avaliando a situação para decidir se a violação de regras pode comprometer sua indicação. O caso está gerando discussões intensas dentro da indústria cinematográfica e aguarda uma resolução. A Academia do Oscar analisa se a atitude de atriz pode resultar em desclassificação após críticas públicas. A equipe de Fernanda Torres gerarem polêmica nas redes sociais. Após polêmicas sobre a fala de Carla Sofia Gascon, a Academia do Oscar avaliou a possível violação de regras pela atriz, que fez comentários críticos sobre a equipe de Fernanda Torres. A declaração foi vista como uma infração às normas do prêmio, que proíbem críticas públicas a outros profissionais. A fala de Gascon gerou grande repercussão nas redes sociais e levantou a questão sobre as possíveis consequências, incluindo a desclassificação da atriz. A direção da Academia ainda não emitiu um veredito definitivo, mas a situação segue sendo acompanhada de perto por especialistas e pela mídia internacional. Maria Clara Spinelli anuncia sua aposentadoria da carreira de atriz trans e se despede do público após anos de sucesso no cinema brasileiro, com um comunicado emocionante nas redes sociais. A atriz Maria Clara Spinelli anunciou sua aposentadoria da carreira de atriz trans após um longo período de atuações que marcaram sua trajetória no cenário artístico brasileiro. Em um comunicado nas redes sociais, ela revelou que estava se afastando das telas, expressando sentimentos de luto e refletindo sobre a sua jornada até aqui. Spinelli, que conquistou destaque por seu papel como atriz trans, contou que a decisão de encerrar sua carreira foi tomada após uma análise profunda de sua vida e carreira. A atriz, agora aposentada, afirmou que seguirá outras direções e agradeceu ao público pelo apoio recebido. Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube!